Padre Fábio, sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, Padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir, só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, Padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. Roberta, de Recife. Roberta, o processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. Engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte, muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos,
Mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser, para ela, realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. É. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil. Porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então, tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro, fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir, então é o momento dela reagir, né? Já está reagindo, é o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer, que Deus não nos deixa ficar parados.